Alô, meu povo, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Eloá Ornelas e aqui nesse canal eu falo, sobre a vida fora do país. Então, se você quer saber mais, sobre isso, sobre morar fora do país e especificamente aqui na Alemanha, é só se inscrever aqui, tá? E por favor, também me segue lá no Instagram que todo dia tem vídeo novo, tá? E eu tô postando muito por aqui e por lá também. Então já se inscreve e já me segue por lá. Então, esse vídeo vai ser recapitulando um outro vídeo que eu postei com esse mesmo tema aqui no canal, mas já tem muito tempo. Então quero atualizar vocês, sobre esse tema e de algumas análises que eu fiz depois que eu saí de lá. Sim, estou falando de Portugal. Nesse vídeo eu vou te contar a verdade sobre Portugal, vou te contar a minha experiência, a experiência da minha família, que passamos 8 meses lá. Sim, eu já morei lá em Portugal 8 meses. Eu tenho algumas percepções sobre aquele país que eu quero falar muito aqui nesse vídeo com vocês. Então, bora comigo! Primeiro, eu queria falar pra vocês, como eu cheguei lá em Portugal. Eu vou ter que dar uma resumida aqui na minha história, tá? De como a gente até veio aqui pra Alemanha primeiro, porque senão não vai fazer sentido. Então, resumindo, a minha mãe recebeu uma proposta de trabalho pra trabalhar como chefe de cozinha aqui na Alemanha. Foi a primeira proposta que ela recebeu foi pra trabalhar aqui na Alemanha e ela não pensou duas vezes, ela veio uma primeira vez pra conferir, tá? Ah, detalhe, esse hotel-restaurante, que era um hotel-restaurante de comida brasileira com o tema Brasil, então nada melhor do que chamar minha mãe, que é uma cozinheira, de mão cheia, e de comida brasileira, realmente. Então a comida dela era muito famosa, todo mundo já conhecia. A gente tinha um buffet, de comida lá na minha cidade, Três Marias, lá no Brasil. Então, assim, não tinha pessoa melhor pra fazer isso, pra estar recebendo essa proposta do que a minha mãe. E ela aceitou a proposta, tá? A proposta veio do meu tio, uma pessoa que a gente conhecia já desde que eu nasci há muitos anos também. Então, ela tava muito segura de si, mas ela também não era doida, Então ela veio a primeira vez pra olhar tudo, conferir se era realmente aquilo que ela queria e se realmente era o que ele tava prometendo, Porque, infelizmente, a gente tem que desconfiar de tudo e todos. E ela viu que realmente era aquilo. Ela voltou pro Brasil só pra me pegar e pegar meu pai pra todo mundo ir junto pra Alemanha. Nós já tínhamos o documento português, Na verdade, o meu pai já tinha esse documento português, a cidadania. Minha avó é portuguesa, então ele conseguiu a cidadania através, da maternidade, através da minha avó. Só que o meu documento e o da minha mãe ainda não tinha saído, tá? E o meu tio, ele falou, conosco, colocou na nossa cabeça que esse documento sairia nos 3 meses de turista que a gente tivesse lá na Alemanha, A gente estaria indo como turistas, Legal. E ele deu a garantir pra gente que realmente esse documento ia sair muito rápido, porque o meu pai era português, porque o documento do meu pai realmente tinha saído rápido, então ele pensou que o nosso também seria da mesma forma como foi pro meu pai. Spoiler, não foi, mas tudo bem, a gente deixa essa história mais pra frente. Resumindo, chegamos lá, o hotel era realmente muito bonito, o restaurante muito bonito, estávamos preparando tudo pra abrir o restaurante, Então estávamos muito animados com isso. A minha mãe tinha juntado com ele para fazer o cardápio, Fizeram um cardápio maravilhoso com várias opções deliciosas de comida brasileira. Eu não sei se eu posso colocar um nome aqui, mas foda-se, eu vou colocar. Chamava Brazilian Steakhouse, tá? Eu vou até achar umas fotos pra colocar aí pra vocês. Brazilian Steakhouse que chamava, tá? O hotel e o restaurante. Tava tudo lindo, tudo às mil maravilhas. Eu tava ajudando a minha mãe na cozinha, o meu pai tava em serviços gerais ajudando ali no hotel, fazendo reparações e, enfim, todo mundo tava fazendo um pouquinho pra juntar, com todo e dar tudo certo e a gente conseguir, tocar o negócio. A proposta sempre foi tocar o negócio, tocar o hotel-restaurante. Então a gente já sabia que teria muito trabalho, a gente já sabia que a gente teria que ficar trocando funções, mas que no final ia dar tudo certo, com todo mundo se ajudando, a gente ia conseguir. Esse era o nosso pensamento. Resumindo, abriram o restaurante, foi maravilhoso, as primeiras semanas, só que veio muita gente, realmente lotou muito. Eu ainda não falava alemão, meu pai não falava alemão, minha mãe não falava alemão, então eu não podia ajudar como garçonete. O meu tio estava com o irmão dele,
O irmão dele estava de garçom e tudo, mas era muita gente, era muita correria. Nessa correria, o meu tio teve um problema, teve que voltar pro Brasil. E aí ficou só o irmão dele, tá? Pra tocar o negócio. E na verdade, o negócio era mais do irmão dele do que dele, tá? Eles tinham uma sociedade, algo assim, eu não sei, não me recordo direito. Mas eu sei que o negócio era mais do irmão do que dele. E esse irmão, a gente não conhecia muito, a gente não era muito próximo, tá? A gente foi conhecer ele lá. Resumindo muito resumidamente, as coisas apertaram, tá? A gente não tava achando ninguém pra ajudar nessa coisa de garçom, garçonete. Eram muitas pessoas, a gente não tava conseguindo receber as pessoas muito bem, dar o atendimento que essas pessoas precisavam. E esse irmão do meu tio, né? Ele começou a entrar numa pilha de que aquilo não ia dar certo, vários outros problemas que não vale a pena mencionar, tá? Não foi só isso, porque isso eu diria até que é uma coisa boba comparada às outras coisas que aconteceram que eu não posso citar aqui. Mas, enfim, não deu certo. Ele achou por bem, achou melhor, né? Simplesmente fechar o hotel e o restaurante e vender. Tipo, vender o hotel e deixar a gente lá. Assim, nós ficamos muito chateados porque em momento nenhum eles pensaram na gente. Antes da gente ir, eles meio que deram certeza que as coisas iam funcionar. Minha mãe confiava no meu tio, né? Então, o que a gente fez? A gente fez burrada também. A gente vendeu tudo nosso do Brasil pra poder estar investindo lá. Compramos as passagens e fomos. E vendemos carro. Só a nossa casa, graças a Deus, a única coisa que a gente não vendeu foi a nossa casa lá no Brasil. Mas carro, móveis, tudo a gente vendeu pra poder estar indo, né? E aí, simplesmente, com 1 ou 2 semanas, acho que foi 1 semana, gente. Eu juro pra vocês, eu não tô mentindo. Vocês veem até meu semblante, né? Que fica um pouco triste de lembrar disso. Com 1 semana, o cara desistiu, pulou fora. O meu tio, que era o sócio dele, não poderia ficar lá na Alemanha pra ajudar, tá? Então, ele meio que se viu pressionado ali naquela situação e decidiu picar a mula. E foda-se a gente, foda-se que a gente tinha vendido nossos móveis, foda-se que a gente tinha vendido nossas coisas, que a gente não tinha um tostão no bolso. Ele não estava interessado em saber disso, ele estava interessado em ir embora, picar a mula, vender aquilo lá e foda-se a gente. Então a gente ficou a ver navios, a Deus orar lá sozinhos, né, com a mão na frente e outra atrás. E a gente não queria voltar para o Brasil. Foi aí que a gente teve a ideia de ir para Portugal. Tá? Que não foi também uma das melhores ideias. Ai, meu Deus. Mas aí a gente decidiu ir para Portugal. E agora que vai começar o vídeo efetivamente, né? Meu Deus, já deve ter 10 minutos que eu tô falando aí sem parar, né? Mas é que eu queria dar um contexto para vocês de por que a gente teve que parar em Portugal especificamente, tá, meus amores? Fomos para Portugal, tá? 100% porque a gente não queria voltar pro Brasil, a gente não queria desistir tão fácil e a gente pensou que lá o documento pudesse sair mais rápido, tá? Porque nesses 3 meses não queria voltar pro Brasil, a gente tinha mais os 3 meses de turista. A gente tentou até o último segundo ficar na Alemanha, porque a gente ainda tinha mais tempo, né? A gente tinha 2, 3 meses. A gente sabia, olha só, a gente tinha alguns meses ainda, né? São 3 meses de turista. A gente tentou até o último momento não sair da Alemanha, tá? Tentamos emprego em outro lugar, mas ninguém dava emprego porque a gente não tinha documento. O documento não saía de jeito nenhum, né? Vocês lembram que o meu tio tinha falado que ia ser fácil, porque meu pai já tinha cidadania. No final não foi nada disso, o documento não saía, a gente não achava emprego, a gente não tinha onde ficar, tá? Meio que eles estavam quase expulsando a gente, porque a gente ainda tava lá, né, no hotel, enquanto tudo isso aconteceu, enquanto ele decidiu que ia vender. As vendas não acontecem assim, né, de uma hora pra outra, então a gente ainda conseguiu ficar no hotel ainda antes dele conseguir vender, né? Mas assim, ele picou a mula e foi embora pro Brasil, a gente ficou lá sozinhos, não tinha aquecimento, porque quando ele foi, ele cortou tudo, né, pra não ficar pagando uma coisa que não tá utilizando, então não tinha aquecimento. Não tinha aquecimento, ele tinha que tomar banho frio, tava muito frio na época. Então, assim, a gente passou uns perrengues aí, tá? Então, a gente aproveitou esses meses aí ainda na Alemanha e tentamos a todo custo tirar a documentação. Não deu certo. Tivemos que ir para Portugal porque a gente não queria voltar
para o Brasil de nenhuma forma, tá? A gente queria tentar ainda, a gente não queria desistir. Até porque a gente tinha vendido tudo no Brasil para poder tentar a vida na Europa, na Alemanha, né? Então, a gente não queria desistir tão fácil. Foi aí que a minha mãe teve a ideia, tá? Da gente ir para Portugal para tentar a vida lá. Meu Deus. Já começou tudo errado, porque a casa, né, que a gente tinha fechado, a gente ligou para uma amiga que morava lá em Portugal para ver se ela arrumava uma casa pra gente ficar lá, né? Essa mulher falou com a gente, arrumou uma casa, na verdade era uma edícula, ou seja, era um apartamentinho isolado dentro de outra casa, entendeu? Era uma casa muito grande, tinha 2 andares essa casa, era tipo uma mansão, vamos dizer assim. E eles estavam prometendo pra gente uma edícula dentro dessa casa, tá? Que seria um apartamentinho fechado, afastadinho, mas no mesmo terreno. Era isso que eles tinham prometido pra gente, tá? Se eu não me engano, era 600 euros por mês, alguma coisa assim. E a gente ainda tinha que dar um calção de 500 euros. Então, tipo, a gente tinha que dar um calção e o aluguel ainda era 600 euros, algo assim, tá? Chegamos em Portugal, muito delicado pra mim, gente. Por isso que eu tô assim, porque foi muito... tudo que a gente passou lá. Eu já vou contar pra vocês. A gente já tava com um pressentimento muito ruim. Assim que a gente chegou meio que à noite, assim. A gente tentava ligar pra essa mulher, que era a dona da casa, pra gente saber direito a localização, como chegava lá. Ela não atendia a gente, não mandava localização direito. Não falava nada, sabe? A gente também foi meio idiota de não ter pegado essa localização antes, né? Mas chegamos lá sem nada disso. Ela ficava enrolando, falando que ia mandar, não mandava. E a gente foi na cara e na coragem, foi assim mesmo. Resultado, tivemos que passar a noite no aeroporto. Tivemos que dormir lá no aeroporto, todos deitados no chão, parecendo refugiado. Frio do caramba. A gente não tinha comida ainda, a gente tava totalmente sem grana. Aquele momento ali, quando eu vi os meus pais e eu deitados no chão, sabe, me veio um sentimento tão ruim. E era um pressentimento de que realmente as coisas iam ficar difíceis a partir dali, sabe? Porque por mais que a gente não tivesse luxo aqui, nem no Brasil, nem aqui na Alemanha, né? A gente não tivesse tido um grande luxo, a gente pelo menos tinha uma caminha quente pra gente deitar e dormir, sabe? Então, isso me pegou muito. Se bem que nos últimos meses também foi uma merda por conta do aquecimento, mas enfim. Chegamos em Portugal, tivemos que passar a noite no aeroporto esperando essa informação da mulher, tá? Esperando ela dar o ar da graça. Assim que ela falou, tá? A localização certinha, a gente ligou pra essa amiga da minha mãe, que tinha passado, tá? O contato dessa mulher pra gente, organizado tudo pra gente, entre aspas. E essa mulher conseguiu buscar a gente no aeroporto. Então, pelo menos tivemos um alívio, assim. Ela foi muito legal com a gente, buscou a gente no aeroporto, levou pra essa tal casa que ela tinha arrumado pra gente, tá? Aqui vocês já vão entender o problema imobiliário de Portugal, tá? Mas eu não vou me adentrar muito nisso agora, não. Chegamos lá na casa, resultado, não era uma edícula, não era um apartamento afastado da casa. Na verdade, era um quarto afastado na própria casa. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar, mas era basicamente... Sabe aquelas casas que tem a casa, aí no quintal tem tipo um cantinho do churrasco, uma coisa assim, tipo uma área gourmet, tipo isso? Era tipo uma areazinha dessa, entendeu? Que eles fecharam e fizeram um quarto. Sim. Então era um quarto, basicamente. A gente já teve que dar o dinheiro lá na mão pra ela, né, do calção e do aluguel de uma vez. Olha a loucura, sendo que aluguel a gente paga depois que usa, mas enfim. Tivemos que dar esse valor pra ela, aí sim que a gente ficou totalmente sem dinheiro, totalmente sem verba, sem dinheiro nem pra comer que a gente tinha ficado, tá? Nesse dia aí, esse dia foi tenso. E como era só um quarto, tinha que dormir todo mundo junto. Então era uma loucura isso também. E aí, tipo assim, a gente questionou lá na hora, né, que não tinha sido o que a mulher tinha prometido, mas enfim. Não resultou muita coisa, a gente precisava de um lugar pra ficar, não estávamos achando lugar nenhum pra ficar, então tínhamos que ficar ali de qualquer maneira, né? Não tinha outra opção. Aceitamos e ficamos nessa casa. Uma decisão péssima também. O que essa dona fazia, né? Essa dona da casa?
ela alugava essa casa e subalugava para outras pessoas. Eu acho que isso é até crime em Portugal. O que ela fazia? Ela pegou todos os quartos desse casarão, né, dessa mansão, e ela ficava alugando os quartos para as pessoas, né? E até lugares que nem eram quartos dentro da casa, ela fazia quartos só para ganhar um pouco mais. Então a sala de estar, ela fechou, transformou em quarto. Tinha uma sala lá em cima também, que era 2 andares. Ela fechou e transformou também em quartos. Até quartos grandes ela dividia com a parede de drywall assim. E drywall, pra quem não sabe, é aquelas paredes de gesso para poder formar mais quartos. Então, uma casa normal que deveria ter, sei lá, 5 quartos, porque era uma mansão, entre aspas, era uma casa realmente muito grande, ela fazia 10. De 5 quartos passava a ter 10 quartos. Até a varanda. Ela fechou a varanda e fez quarto na varanda. Então, assim, aí você já vê que a ambição, né, do pessoal em Portugal fala muito mais alto do que a ética, tá? E essa mulher não era nada ética. Tinha coisas que ela fazia que eu ficava, assim, impressionada. Pra conta de aquecimento de gás não vir tão alta, ela simplesmente invadia a privacidade das pessoas, saía entrando dentro dos quartos para ver se as pessoas estavam ligando os aquecedores, para ver se as pessoas estavam consumindo demais alguma coisa, tipo assim, sei lá, eu não posso nem ligar um secador de cabelo que ela vai vir aqui e vai tirar da tomada. Sim, ela era neste nível, tá, gente? Ela chegava e conferia se as pessoas não estavam usando a energia dela demais, entendeu? Então ela invadia a privacidade das pessoas, entrando no quarto das pessoas. Você nem pode fazer isso, porque as pessoas têm coisa de valor dentro dos quartos, enfim, né? É uma situação muito chata, muito desagradável que ela realmente fazia, né? Fazia todos passar ali. E outra coisa, dividir casa com pessoas assim estranhas é muito complicado. Você imagina, né? A gente tava nesse quarto separado, mas, por exemplo, o banheiro a gente tinha que usar em conjunto com o pessoal da casa. E era muito difícil, porque eram 20 pessoas dentro de uma casa. Mais homem do que mulher. Entendeu? Eu me sentia muito, muito inibida, muito coagida, sabe? Porque eram uns caras muito esquisitos, aqueles caras de obra, sabe? Que veio sem mulher. E eu não gosto de ficar, porque parece que eu tô sendo preconceituosa, mas não é, tá? E aí, conversando com muitas pessoas da casa, a gente descobriu que muitas pessoas ali eram fugitivas do Brasil, pessoas que sabe, foram condenadas no Brasil e para não serem presas vinham para Portugal, entendeu? Pessoas com até marca de bala no braço, entendeu? No corpo, de tiroteio, pessoas vindo do Rio de Janeiro, não generalizando, tá? Porque eu sei que Rio também não é bagunça, mas tinha muito disso também. Então eu me sentia muito com medo dentro dessa casa, sabe? Era uma situação muito, muito complicada. Então esse foi o primeiro problema que a gente passou em Portugal. E Portugal tem muito disso, né? A crise imobiliária. Como tem pouca casa, né? E as casas boas são muito caras, eles colocam o aluguel muito caro. Tipo, a pessoa ganha 800 euros por mês lá em Portugal. Se eu não me engano, o salário mínimo de Portugal é 800 euros, tá? E os aluguéis estão na faixa de 1.200 euros, 1.300. Tá batendo de pau a pau com a Alemanha, pra vocês terem uma noção. Então, tipo assim, não faz sentido, sendo que as pessoas ganham 800 euros por mês, sabe? Então, pra pessoa pagar esse valor aí numa casa legal, tem que ser 2 pessoas juntas, né? Tem que ser geralmente casal, sabe? Uma pessoa sozinha não consegue pagar isso, porque além de estar pagando, né, aluguel, essa pessoa ainda tem que pagar alimentação, transporte, enfim, muitas outras coisas, muitos outros gastos, sabe? Então, realmente, o primeiro ponto desse vídeo aqui, eu sei que esse vídeo tá ficando longo, tá, gente? Mas vocês vão entender meus pontos. O primeiro ponto, além da desonestidade das pessoas, que eu já vou chegar aí, é essa crise imobiliária dentro de Portugal. Quem mora lá vai saber do que eu tô falando. E já que eu citei a desonestidade das pessoas, eu quero muito falar sobre isso também, porque eu acho um absurdo, sabe? Lá, os brasileiros querem ferrar os próprios brasileiros. Não existe união, sabe? Entre a gente lá em Portugal, o que eu acho muito, muito péssimo, muito, sabe? Vocês veem que aqui na Alemanha, por exemplo, a comunidade árabe é tão unida, sabe? A comunidade dos refugiados é tão unida. Por que nós, brasileiros, não somos unidos assim, sabe? Em Portugal você vê isso muito, 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 muito claramente, sabe? As pessoas totalmente desunidas, uma querendo ganhar
mais que a outra, uma querendo ganhar em cima da outra, sabe? Documentos. Porque quando você chega em Portugal, você tem que tirar o NIF e o NIS, né? Que é tipo o CPF do Brasil. Né? E assim, gente, esse documento é emitido gratuitamente pelo governo de Portugal. E o que as pessoas fazem? Os brasileiros. O que os brasileiros fazem? Isso me deixa muito chateada. Cobram de outros brasileiros para poder estar tirando essa documentação, sabe? Então, assim, aí o brasileiro desinformado, a gente, né, que chegamos lá totalmente desinformados, caímos nesse golpe, muitos outros golpes. Portugal é o país do golpe, sabe? Os brasileiros dão golpe em cima de golpe, nos próprios brasileiros, sabe? A nossa raça é muito desunida em Portugal. Isso me deixa muito chateada, tá? Mas é uma realidade. Desonestidade das pessoas, todo mundo querendo ganhar em cima de outras pessoas, tá? Então, realmente, isso me deixa muito chateada. Então, assim, outra coisa, emprego em Portugal, como é difícil. Os portugueses humilham muito nós brasileiros, tá? Não generalizando, tá? Não posso generalizar, mas todos os empregos, por exemplo, que eu peguei, que a minha mãe pegou, que meu pai pegou, a gente sofreu algum tipo de xenofobia, sabe? Algum tipo de preconceito vindo dos portugueses, até de alguns brasileiros, porque tem brasileiro que vive lá há 10, 20 anos que já se acha português, tá? É impressionante. Então, assim, eu fiquei muito chateada com isso também. A minha mãe, ela trabalhou lá, né, de cuidadora de idosos. Os idosos humilhavam ela. Impressionante. Tinha idoso que pedia ela pra limpar a casa com paninho. Eu já falei isso aqui no canal. Pegava aqueles paninhos de tipo, sei lá, de cozinha, e mandava ela limpar chão com aquilo. E minha mãe olhava pra cara deles e falava: senhora, você não me contratou pra ser doméstica, não. Você me contratou pra ser cuidadora. E eu vou ser cuidadora. Vou cuidar de você, não da casa. Pra cuidar da casa, vocês contratem uma doméstica. Então, assim, eles têm... E o pior é porque, assim, tem muita brasileira novinha que chega lá e acaba se submetendo a isso e deixa eles mal acostumados, porque aí eles acham que pode exigir isso de qualquer pessoa. Então, qualquer menina que chega lá, eles vão querer exigir o mesmo padrão que outras meninas acabaram se conformando e fazendo, sabe? Esse é o perigo maior, sabe? Então, eu vejo que os portugueses, eles são muito mal acostumados com nós brasileiros, né? Eles realmente são muito mal acostumados e... Sabe, gente, olha, eu tô me esforçando muito pra fazer esse vídeo. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas me traz muitas lembranças ruins, tá? Eu sofri assédio no trabalho. Era, nossa, uma menina, tá? Porque quando aconteceu essa loucura da gente vir pra cá, né, pra Europa, eu era muito novinha. Inclusive, foi um dos motivos da gente vir, foi por isso que minha mãe queria um futuro melhor pra mim, porque a faculdade que eu entrei no Brasil, eu não queria dar continuidade. Eu vi que não era pra mim, tá? Eu tinha 18 anos. Então, eu entrei na faculdade, mas não gostei e não quis seguir. E como a minha mãe tinha acabado de receber a proposta, ela falou: não, então eu vou trazer você, já que você não quer fazer essa faculdade, dá seguimento, né? Eu vou trazer você e você vai se virar na Europa, você vai ter a sua vida, você vai ter seu emprego. E foi isso que aconteceu, tá? E esse foi meu primeiro emprego, assim, porque eu não contei lá com o da Alemanha, né? Porque a gente estava todo mundo ali em família e tal, então era uma coisa mais tranquila. O primeiro emprego, de fato, que eu fui sozinha, que eu tive que me virar, foi esse, tá? Eu era ajudante de cozinha, cheguei lá, novinha, bonitinha, né? Claro que eles iam se aproveitar, né, gente? Então, assim, o chefe de cozinha, ele passava a mão na minha bunda, ele se esbarrava em mim e passava a mão na minha bunda, já chegou a passar a mão nos meus seios, falava, e eles soltavam muitas frases xenofóbicas, que brasileira era tudo puta, que a gente vinha atrás do marido das portuguesas, e querer roubar marido, e querer dar o golpe, que éramos interesseiras, volta pra tua terra, menina, não sei o que, eles falam muito isso, né? Volta pra tua terra. Se não tá satisfeita, volta pra tua terra. Então eles falam isso, sabe? Pra justificar os atos xenofóbicos que eles fazem conosco, né? Então, assim, foi muito difícil pra mim. Eu lembro que nesse dia eu tentei ser firme. Fiquei uma semana.
Mas aí, quando aconteceu isso, eu fiquei muito mal. Eu lembro que eu liguei pro meu pai e eu sou, assim, a menininha do meu pai, né? Meu pai, ele sempre me mimou muito. Então, eu não quis contar. Só que eu falei que eu não queria mais ficar no emprego e tal, mas eu liguei chorando pra ele e ele veio me buscar, gente. Muito bonitinho. Ele saiu do trabalho dele e veio me buscar. E eu chorando, assim, no trem, sabe? Chorando. E ele perguntando por quê, e eu não querendo falar, e não falei. Mas ele, assim, todo preocupado. Eu lembro dessa cena como se fosse hoje também. Gente. Lembra que eu falei que nessa casa tinha muita gente? Então, e muitos homens. Como eu fiquei traumatizada desse primeiro emprego, eu não quis mais ir. Não quis mais nem procurar outro. Até essa situação dos documentos se resolver, né? Porque a gente sempre teve em mente que assim que os documentos saíssem, a gente picava a mula de Portugal. A gente não queria ficar lá porque a gente não tinha gostado de lá. A gente queria realmente voltar para a Alemanha, que era o lugar que a gente tinha gostado, né? Mas, enfim, eu não queria mais, né, arrumar emprego. E os meus pais, eles tinham que sair para trabalhar, a gente tinha que comer, a gente tinha que ter uma renda, né? Então eles saíam e, como era um quarto, eu ficava dentro desse quarto, né? Só que tinha hora que eu precisava comer, eu precisava ir no banheiro e eu saía, tinha horas que eu saía. Numa dessas saídas, eu tava na cozinha, saí pra comer, tava sentada lá comendo de boa. Chegou um cara e abaixou as calças. Abaixou as calças e vocês já entendem o que ele queria que eu fizesse, né? Ele olhou pra mim e falou, eu acho que vão censurar essa parte que eu vou falar, mas ele falou literalmente... É isso que você queria, que não sei o que, vem aqui. O cara falou isso pra mim, sendo que eu nunca tinha nem olhado pra cara dele dentro da casa, tá? Então, assim, claro que eu saí correndo. Esse cara, eu acho que, eu não sei, ele também era de um desses caras que saiu fugido do Brasil. Ai, saí correndo, voltei pro quarto, tranquei a porta e fiquei lá esperando meus pais voltarem. Quando eles voltaram, eu tava chorando, mas também não quis falar o porquê. E não quis falar porque a gente não tinha outro lugar pra ir. Vocês entendem o tamanho da minha dor? Porque a gente não tava encontrando, justamente naquele momento, a gente não tava encontrando casa pra gente se mudar. Então, eu sabia que se eu contasse naquele momento, eles provavelmente iam querer quebrar a cara desse menino, né? Que tipo assim, confrontar ele e não iriam querer ficar nem mais um minuto dentro daquela casa. E pra onde que a gente ia? Então eu pensei muito mais nisso do que na própria situação. Então depois que isso aconteceu, quando eles iam trabalhar, eu estocava o máximo de comida que eu podia dentro do quarto e ficava dentro do quarto. Comecei a enlouquecer, né? Porque você ficar dentro de um quarto 24 horas por dia e uma criança, né? Uma menina. Não era muito saudável, então o que meus pais fizeram? Me matricularam no curso de inglês, para eu poder passar um tempo. E também esse curso foi bom porque eu precisava de uma comprovação de que eu estava estudando para poder conseguir tirar a documentação. Então, ia ajudar na nossa documentação, ia fazer a documentação sair mais rápido e, ao mesmo tempo, eu ia, me distrair um pouco, não ia ficar o tempo todo dentro do quarto, sabe? Então foi isso que aconteceu. Eu comecei a fazer o curso de inglês, melhorei um pouco. Agradeço, porque era um curso intensivo, então o professor, ele chegava dentro da sala, ele falava só inglês, do início da aula até o fim. Até perguntava as coisas, tudo em inglês, era um intensivão mesmo, então eu aprendi inglês nisso. Não posso dizer que eu sou fluente, mas eu entendo muito. Graças a esse curso aí. E eu acho que foi isso, tá? Os meses foram passando até chegar no 8º mês, quando finalmente o documento saiu. Eu tenho pra mim que esse documento saiu muito mais cedo. Só que a dona da casa que recebia as cartas. E ela não queria que a gente fosse embora porque a gente pagava certinho. E lá tinha muita gente que dava calote. E a gente era muito certinho. E eu tenho certeza... Deus... Desculpa se eu estiver falando bobagem aqui, mas o momento que ela entregou a carta pra minha mãe, a gente já sabia que eram os documentos. Só que aquela carta que tava na mão dela parecia que tava tão amassada, velha, até meio aberta. Eu lembro dessa cena, então eu acho
que a desonestidade chegou até nesse ponto, tá? Eu não posso afirmar porque não tenho certeza, mas acho que o nosso documento chegou bem antes, tá? E assim que o documento saiu, a gente já começou a procurar emprego aqui na Alemanha. Ligamos para várias pessoas que moravam aqui também. Enfim, eu acho que nessa mesma semana já conseguimos uma proposta de emprego aqui na Alemanha e picamos a mula e viemos embora, tá? Se vocês quiserem saber como foi a nossa adaptação à Alemanha novamente, tá? Agora completamente sozinhos, porque não íamos ter mais, né, a proteção, entre aspas, do meu tio, de uma pessoa que a gente conhecia há muitos e muitos anos, né? Então era uma pessoa conhecida da gente, então era um ambiente mais familiar, tá? Um ambiente menos assustador, era mais tipo uma zona de conforto pra gente, então a gente saiu da nossa zona de conforto porque a gente veio pra Alemanha novamente, trabalhamos com outro chefe que a gente nunca tinha visto na vida, tá? Trabalhamos em um hotel também, outro hotel, mas era um hotel alemão, não tinha nada de brasileiro. Eu fazia café da manhã, o meu pai ficou em serviços gerais novamente e a minha mãe como chefe de cozinha novamente, mas em um restaurante alemão e tivemos que aprender alemão, tá? Eles até hoje, eu acho que eles não aprenderam muito não, mas eu tive que aprender alemão na raça e aconteceu muitas coisas com essa nova chegada à Alemanha, tá? Se vocês quiserem, eu trago a parte 2 desse vídeo, mas eu vou finalizar esse vídeo por aqui, porque eu tenho certeza absoluta que esse vídeo tá extremamente longo, tá? Então não quero mais tomar tempo nenhum de vocês, mas eu queria contar um pouco da minha história. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo com um tópico um pouco sensível pra mim, né? Vocês viram que eu não tô tão animada como eu costumo ser, mas é porque é um assunto bem delicado pra mim. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até o próximo. Tchau!